Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre ferrugem asiática na safra de soja 2021. No site do consórcio antiferrugem, a gente já encontra 10 notificações de focos da doença, 5 delas no município de Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins, que é justamente o estado para onde a gente vai nesse momento, para tentar entender um pouco melhor essas ocorrências, onde é que elas apareceram e o que tem sido feito para tentar controlar a doença lá no estado. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Cleovan Barbosa, ele que é responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática lá no Tocantins. Ele já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Cleovan. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom dia, né? Queria agradecer aí aos ouvintes aí. E aqui estamos para tirar quaisquer dúvidas dentro do programa, né, da ferrugem asiática da soja. Cleovan, são 5 indicações de focos de ferrugem aí no estado, todos no município de Lagoa da Confusão, aí entre os dias 24 e 27 de agosto. Começa, por favor, explicando para a gente aonde que apareceram essas ferrugens, que tipo de lavouras são essas e como é que já poderia ter lavouras em estágio de receber essa ferrugem já aí nesse final do mês de agosto. Então, essas lavouras, elas estão localizadas nas várzeas tropicais, né, do Tocantins, né? É uma região, né? As várzeas tropicais é uma região que tem condições herbáceas climáticas bem diferentes, né, e contrário a aparecimento do fungo. São Lagoa da Confusão, Pium, Formoso do Araguaia, Guaraí e do Heré. Esses focos de ferrugem, eles foram encontrados já mais no final do ciclo, né, da cultura, ou seja, já no final do período reprodutivo. A ADAPEC, desde 2005, né, a gente vem fazendo o monitoramento, né, e também legislação para estar acobertando, né, essas áreas de lavoura, tanto da excepcionalidade ao vazio sanitário, que são nas várzeas tropicais, quanto também no sequeiro, né? E a agência de defesa, desde 2005, ela vem fazendo esse monitoramento, acompanhando de perto os produtores rurais da região das várzeas tropicais, e a cada ano a gente vem melhorando o nosso normativo de modo que diminua cada vez mais a quantidade, né, de focos de ferrugem, uma vez que nós mesmos, da ADAPEC também, nós fazemos também a alimentação do site, né, do consórcio da ferrugem, como também consultores, né, e os próprios produtores rurais. Então a gente vem acompanhando de perto, né, e esses focos, quando nós identificamos, o produtor ele foi notificado, a ADAPEC dá um prazo pequeno ali, em torno de 48 horas, para o produtor estar realizando o controle clínico, onde os nossos inspetores agropecuários, os engenheiros agrônomos, acompanham de perto, né, os produtores. E, igual a gente falou, na várzea não é que não tenha ferrugem, enfim, mas são níveis bem mais abaixo, né? E a ADAPEC acompanha de perto para que não ocorra, para que essa ferrugem ela não perca
não entra em surto, né? Vamos dizer assim, uma palavra mais adequada. Então, é isso, a DAPEC, desde 2005, ela vem acompanhando de perto e monitorando essas áreas que estão nas vagas tropicais do Tocantins. E aí, Cleovan, agora que a safra propriamente dita do Estado está avançando, os trabalhos de plantio acontecendo, existe um risco desse foco se espalhar para essas demais lavouras? Ou como você comentou, dessa notificação dos produtores, essa é uma situação que já foi controlada? Então, a legislação, ela fala que a colheita nessas áreas de vagas tropicais, ela tem que ocorrer no máximo até 30 de setembro. Né? Então, até 30 de setembro, tem que estar com 100% das áreas colhidas nas vagas tropicais. No entanto, a sua grande maioria dessas áreas, a colheita ela é feita um pouco antes, até ali dia 10, dia 15 de setembro. Aí, mais para o final, sobe ali em torno ali de 15, 20% das áreas que fica mais para o final, né? A janela de plantio do sequeiro começa 1º de outubro, né? 1º de outubro de cada ano. No entanto, pouquíssimas regiões, né, aqui no estado, planta-se no início de outubro, né? E as áreas que plantam, né, geralmente não são áreas que ficam ali ao redor das vagas tropicais. Salvo alguns municípios, como por exemplo Caseara, né? Aí já fica um pouco mais distante. O fungo, ele sobrevive sem a presença de planta viva no solo, no máximo até 55 dias, né? Então, pode haver a possibilidade? Pode. A gente de acordo isso que eu falei, né? O fungo ele pode sobreviver até 55 dias na ausência da planta. Porém, é justamente aí que a DAPEC entra para dar mais sustentabilidade dentro do processo, né, da cadeia produtiva e minimizar os problemas nas vagens para que no sequeiro não ocorra essa infecção. E nós, da DAPEC aqui, mensalmente, nós fazemos o mapa epidemiológico. O que seria esse mapa epidemiológico? A gente condensa e compila aqui na PEC todos os focos de ferrugem. E nos últimos 3 anos, vou falar dos últimos 3 anos, que a gente tem acompanhado mais ainda de perto esse serviço, o que a gente observa é que os primeiros focos de ferrugem do sequeiro, ele vai acontecer basicamente no mês de dezembro para frente, né? Ou seja, se você pegar do mês de dezembro até 30 de setembro, dá muito mais de 60 dias, né? Então, aos nossos olhos, o que a gente pode tirar disso tudo aí é que, de fato, esses esporos da ferrugem asiática, da soja e da vagem, ela aqui no Tocantins, segundo os mapas epidemiológicos, eles não convivem, né? Isso são esporos da vagem, porque dá em torno de 80, 90 dias, e quando finaliza a colheita das vagens, o primeiro foco do sequeiro. Então, a gente faz essa leitura. E aí, Cleovan, falando agora dessa safra de sequeiro, né? A gente tem acompanhado um período chuvoso aí na região do Mato Piba, a perspectiva de que as chuvas aconteçam além até do normal aí para essa região nesse ano. Como que isso pode impactar na pressão para a ferrugem, aí falando agora dessa safra de sequeiro que está começando aí no estado? Verdade. A chuva esse ano ela está um pouco mais atípica, né? Apesar de ter do pessoal prever que vai chover até acima da média, mas a distribuição dela não foi muito boa até agora, né? Haja visto que os produtores estão, em sua grande maioria, em síntese, atrasados nos plantios. Isso fitossanitariamente falando,
não é nem tão ruim, pelo contrário. É até melhor, por quê? Porque você encurta a janela de plantio, né? Quanto mais você encurtar a janela de plantio, menor é a possibilidade de fazer o que nós chamamos de ponte verde, né? Que é quando você tem uma janela de plantio muito estendida, né? Então, para esse ano, como a janela de plantio ela vai ser um pouco mais curta, em detrimento da quantidade de chuvas, ela pode ter o efeito contrário, né? Fitossanitariamente falando. Eu não falo em termos de produção nem de produtividade, eu falo em questão de fitossanitário, de sanidade mesmo das lavouras, né? E a gente tem acompanhado, né, no estado todo, igual eu falei anteriormente, volto a repetir, esse ano os produtores atrasaram o plantio em decorrência mesmo do regime de chuva, né? Para as previsões aí, estão falando de chover em torno até de 500 milímetros, né, no mês de janeiro. Isso pontualmente pode acarretar alguns problemas, né? Cleovan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor essa situação da ferrugem asiática aí no estado do Tocantins. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Tá, muito bem. A gente da Agência de Defesa Agropecuária do estado do Tocantins, a gente agradece a oportunidade de estar esclarecendo para toda a população e também para os produtores, empresas de pesquisa, né, consultores, né, e agradecer aqui o espaço, né, e dizer que a gente está sempre à disposição para dar esses esclarecimentos. E eu queria aqui também, já que você abriu esse espaço, já vender um pouco também nosso peixe e falar que a janela de plantio ela é de 1º de outubro até 15 de janeiro, né? E o produtor ele é obrigado a fazer o cadastro aqui conosco na ADAPEC. Esse cadastro você pode entrar no próprio site da ADAPEC, www.adapec.to.gov.br, entrar no nosso site, lá tem tem explicando direitinho como que o produtor tem que fazer esse cadastro. Lá temos o próprio anexo, que o próprio produtor pode estar preenchendo, e indo no escritório da ADAPEC mais próximo para fazer esse cadastro obrigatório. Esse cadastro é muito importante para nós, da ADAPEC, uma vez que nós localizamos todos os produtores. E a ADAPEC, ela faz esse sistema não só nos pequenos, não só nas vagens tropicais, mas também nos sequeiros. Nós também fazemos esse monitoramento da ferrugem asiática da soja. É uma importante ferramenta, né, para nós também da Agência de Defesa estar ajudando o produtor na questão fitossanitária. Então, em suma, basicamente é isso. E mais uma vez agradecer o espaço que nos foi dado para a gente estar debatendo e conversando com um importante assunto, que é a principal praga que acomete a oleaginosa, que é a ferrugem asiática da soja. Mas é só agradecer. Cleovan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece. O Cleovan Barbosa, ele que é responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática lá no estado do Tocantins, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor os primeiros aparecimentos de focos de ferrugem asiática lá no estado. Inclusive agora a gente vai colocar aqui a tela do consórcio antiferrugem. A gente consegue ver ali as duas bolinhas vermelhas, uma no estado de Goiás, uma no estado do Tocantins, as duas mostrando os 10 primeiros focos de ferrugem nessa safra 2021. O Tocantins no município de Lagoa da Confusão e em Goiás essas ocorrências aparecendo em São Miguel do Araguaia. Lá no Tocantins, o Cleovan explicando para a gente que esses casos aconteceram na região da Várzeas Tropicais, é uma região lá no estado onde o plantio é autorizado
em um período diferente do vazio sanitário das áreas de sequeiro. Então são áreas que no final de agosto, quando essa ferrugem apareceu lá na região, já estavam na reta final de desenvolvimento do seu ciclo. Essas áreas precisam terminar a sua colheita até o dia 30 de setembro lá no estado, e esse plantio é autorizado nessa época justamente por ser uma região menos suscetível à aparição de doenças como a própria ferrugem asiática. Apesar dessa menor predisposição ao aparecimento da doença, os fungos ainda podem aparecer, como a gente acompanhou nesse ano, e a partir da detecção desses focos, a agência lá do estado do Tocantins entra em contato com os produtores, realiza todo o monitoramento das ações desse produtor para combater essa doença e evitar que isso se espalhe para a safra de sequeira, a principal safra lá do estado. O Cleovan comentando com a gente que nos últimos anos de acompanhamento desses casos, a ferrugem asiática na safra de sequeiro começa a aparecer no final do mês de dezembro, o que já descarta essa possibilidade de os focos de ferrugem dessa safra da várzea tropical que se espalhe para a safra de sequeiro, já que esse período é maior do que o período de sobrevivência do fungo sem plantas vivas no local. Apesar disso, o produtor lá do estado precisa ficar bastante atento. O Cleovan comentando com a gente que a perspectiva é de muita chuva lá no mês de janeiro, que isso pode aumentar a pressão da ferrugem asiática para a safra de sequeiro do estado, mas que pelo menos por enquanto o cenário é positivo. O plantio está um pouquinho atrasado lá no estado, o que deve concentrar essas ações de plantio, o que por si só já garante uma menor pressão da ferrugem asiática nas lavouras. O Cleovan destacando que o cenário nesse momento é positivo, mas vale esse alerta para a possibilidade de bastante chuva no mês de janeiro, o que pode aumentar essa pressão. Então vale o produtor lá do Tocantins e de outras regiões do país também continuar bastante atento, continuar monitorando as suas lavouras para evitar qualquer tipo de problema com doenças nessa safra 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.